Meu convidado a discutir o Brasil hoje é o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de Mogi das Cruzes. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Pensando Brasil. Adalberto, eu que agradeço e fico muito lisonjeado com este convite para que juntos a gente possa aí conversar sobre o nosso Brasil, naquilo que eu puder colaborar como um ex-membro do Executivo e agora no Legislativo Federal, para que a gente possa juntos analisar aí esse momento tão atípico que o nosso país vive. Deputado, nós estamos vivendo um problema, obviamente, sanitário, mas tem implicações fortes na economia, e quando eu digo economia é feita de gente, ou seja, as pessoas estão sentindo na pele já todos esses problemas. Dentro dessa sua experiência, tanto no Executivo e agora na Câmara Federal, o senhor consegue comparar este momento de pandemia do coronavírus com algum evento histórico que passamos, pelo menos no século passado? Olha, Adalberto, nós, com toda segurança, já enfrentamos no mundo, na nossa história, momentos delicados como esse, como a própria gripe espanhola, que disseminou aí milhões e milhões de seres humanos, de pessoas. Agora, com certeza, nós temos algumas realidades hoje que não existiam naquela época, como as próprias redes sociais, a velocidade da informação e a própria propagação de informações que não são verdadeiras. Então, o que eu sinto falta no Brasil nesse momento é de uma linha de conduta vertical, onde a informação seja a mesma, do governo federal, ao governo do estado, aos governos municipais, que todos tenham a mesma linha de conduta e levem a mesma informação a toda a população. O que hoje nós estamos enfrentando é uma disseminação de informações não verídicas e que acabam confundindo as pessoas sem saberem exatamente o que fazer. Não só com a pandemia viral, que essa está dizimando a vida de milhares de brasileiros. O Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de contaminações. O Brasil caminha para ser, nos próximos dias, segundo as estatísticas, também o segundo país do mundo com o maior número de óbitos. E, ao lado disso, uma pandemia econômica, uma pandemia de desemprego e uma pandemia política, que é o que nenhum país do mundo está enfrentando nesse momento, porque todos se uniram para cuidar da economia e da pandemia viral, e no Brasil nós ainda temos esse agravante. Deputado, por que o senhor acha que nós chegamos a esse ponto? Nós temos o governo federal que tinha preocupações econômicas e, obviamente, estava preocupado com a segunda fase da pandemia, que o senhor chamou de pandemia econômica. Os governos estaduais que brigavam com o governo federal porque estavam preocupados com a pandemia daquele momento, que era a pandemia apenas sanitária, ou seja, a questão da transmissão do coronavírus. Por que o senhor acha que não houve capacidade destes líderes, sobretudo do Executivo, dos estados e o Executivo Federal, de sentar para ter uma postura única, mais eficiente, mais eficaz? Nós politizamos nesse país, ou partidarizamos, melhor dizendo, até composto químico de remédio. A discussão nunca foi clara. Parte da imprensa também tomou partido em uma das questões, em um dos lados, e não necessariamente propôs a discussão. Por que chegamos a este ponto de polarização em tudo e ao extremo? Olha, Adalberto, claramente falta equilíbrio, falta serenidade e firmeza para que a gente possa superar essa dificuldade. Infelizmente, inclusive a pandemia viral acabou contaminada por uma questão ideológica que nós não superamos desde as últimas eleições presidenciais. E todas as discussões no Brasil, sejam elas de futebol ou sejam elas de programas econômicos, acabam levando em conta também as questões ideológicas. E isso é muito triste, pois, como eu disse, todos os agentes acabaram ultrapassando um pouquinho o limite da sua linha de poderes e acaba criando uma cisão muito perigosa com outros poderes, mas, fundamentalmente, também se deixaram levar por questões políticas. Tudo o que nós não precisávamos nesse Brasil. Nesta semana, nós tivemos sessões na Câmara Federal importantes, onde o presidente Rodrigo Maia abriu os nossos trabalhos parlamentares com uma clara solicitação de equilíbrio, de sensatez, de serenidade a todos os agentes públicos que hoje têm a responsabilidade de administrar o nosso Brasil, para que a gente possa superar com altivez esse momento tão difícil. Como eu disse a você, superar a pandemia viral, que está levando aí a óbito milhares de brasileiros,
superar a pandemia econômica, e essa necessita de um investimento de recursos por parte da União, com muita coragem para superar essa economia, para que nós possamos preservar os empregos. Hoje, Adalberto, a situação econômica do Brasil é altamente difícil e nós vamos ter um reflexo disso nos próximos anos. Milhares de micro e pequenas empresas, por exemplo, estão falindo. A dificuldade hoje desses empreendedores, que iniciou-se há 2, 3 meses passados, com a dificuldade de pagar o aluguel, de pagar o imposto, de pagar a folha de pagamento, hoje já é uma dificuldade de colocar comida na mesa da sua família. A geladeira está vazia e não há país que resista e que suporte a sua população com a geladeira vazia. E o senhor não considera que esse momento econômico mais turbulento agora, aliás, com uma situação ainda mais difícil, o senhor narrou aí o avanço do problema econômico, o senhor não acha que a gente vai manter a polarização? Porque lá atrás o discurso era este. Quem era contra, por exemplo, o isolamento social, de alguma forma muito capitalizado na imagem do presidente Jair Bolsonaro, justificava as razões econômicas que estavam por vir, que o senhor, inclusive, mencionou agora. Agora, os que defendiam o isolamento diziam à época que a situação seria muito pior hoje, com muito mais mortes, muito mais gente infectada. A gente não vai continuar com essa polarização, ou o senhor vê algum caminho nos 3 poderes ali para ter uma mediação e diminuir a temperatura da discussão brasileira? Olha, Adalberto, primeiro já é lamentável, triste mesmo, que nós estejamos aqui, com razão, analisando uma interferência ideológica, político-partidária numa questão de uma pandemia de saúde pública, né? São uma questão técnica, né? Que são assuntos que não caminham juntos, não poderiam caminhar. Então, já é lamentável a própria análise, a própria discussão em si. Mas eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu tive a oportunidade de ser prefeito do município de Mogi das Cruzes, município aqui na Grande São Paulo, por 8 anos. Um município de 500 mil habitantes, um município bastante grande, bastante importante do Brasil. Naquele momento, o governador do estado de São Paulo era o governador do PSDB, Geraldo Alckmin. O governo federal era Lula e depois Dilma, governos do PT, que não se falavam, que não se entendiam. E eu, um prefeito na cidade de Mogi das Cruzes. Tenho aqui para relatar a você muitas obras, muitas conquistas que foram feitas tripartite. Talvez um dos poucos municípios do Brasil que conseguiu avançar tanto naquele período, com recursos do governo do estado, com recursos do governo federal, com recursos da municipalidade. Por quê? Porque uma vez na administração pública, as colorações partidárias não podem estar presentes. Nós temos que colocar o interesse público acima disso. A quem vence as eleições é dada a responsabilidade da unidade. E é isso que nós esperamos dos nossos governantes, que a unidade do país esteja acima de qualquer coloração partidária ou qualquer pensamento ideológico. É tudo que nós não precisamos na gestão pública. Nós tivemos os dados nessa semana do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O senhor está fazendo menção aí a projetos que andaram, independentemente da coloração partidária do governo federal à época em que o senhor era prefeito de Mogi das Cruzes e do governo do estado aqui, ou mesmo a coloração partidária do seu partido aí na cidade. O senhor acha que está faltando pragmatismo? Porque para esses 860 mil pessoas, essas 860 mil pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia, o que elas querem é que o país funcione, que dê certo, que gere oportunidade de trabalho, gere novas vagas de trabalho, que haja retomada econômica. Está faltando essa sensação, essa percepção de pragmatismo, tanto de quem governa como de quem entra nesse debate político acalorado? Sim, claro. Está faltando colocar o bem comum acima de qualquer questão. Está faltando colocar os interesses públicos acima de qualquer divisão. É o que eu disse a você. Nesse momento, nós temos que buscar, e eu tenho participado de inúmeras discussões em Brasília e vejo que é majoritário o pensamento dentro da Câmara Federal, da busca do equilíbrio, da sensatez, de uma trégua nas discussões político-partidárias e na busca clara de um ambiente mais favorável para a retomada da economia do Brasil. Nós estamos agora com o ano de 2020 praticamente perdido do ponto de vista econômico, um ano que nós devemos retroceder o nosso PIB algo em torno de 5%,
Isso O senhor acha significa... que está perdido, deputado? Nem a possibilidade de avanço de reformas que fariam o ano que vem ficar melhor? Olha, Adalberto, deixa eu dar um número para você. O ano passado, nós votamos na Câmara Federal a reforma da Previdência. Uma importante reforma para que nós pudéssemos deixar de consumir nos próximos 10 anos uma cifra em torno de 800 bilhões de reais com a nova programação das faixas etárias de aposentadoria. Uhum. Neste momento, o custo Brasil, municípios, estados e tudo que está sendo injetado pelo governo federal para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia na economia, já chegamos na ordem de 800 bilhões de reais. Então, você veja que tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano de 2019 inteiro, visando uma economia dos próximos 10 anos, o Brasil consome nesses 3 meses de pandemia, para tentar minimizar os efeitos desta quarentena, desta pandemia que foi realizada e que precisa ser realizada. Então, nós vamos pagar a conta deste ano, desta pandemia, nos próximos 3, 4, 5 anos, com certeza. A única realidade é que não é o Brasil o único país do mundo a enfrentar isso. Os Estados Unidos estão investindo mais de $1 trilhão para recuperar a sua economia, a comunidade europeia mais de €1 trilhão para recuperar a sua economia, e não seria diferente com o Brasil. Deputado, vamos falar de uma coisa que é vital para recuperar a economia, para retomar a economia, que é gerar empregos. Eu sei que o senhor se dedica justamente à questão de aprendizes, empregos para jovens. Como é que estão propostas nesse sentido, caminhando neste momento em que o Congresso tem se debruçado, até por conta da situação, por causa da situação, a medidas para tentar mitigar os problemas da pandemia, ou seja, os problemas econômicos da pandemia, seja a liberação de mais recursos, quando passa por autorização do Congresso. Esses projetos que vão fazer a retomada da economia com geração de emprego, que é quando se cria uma sensação de conforto, mas não só uma sensação de conforto, uma sensação de volta à lógica econômica por parte de quem perdeu o emprego, quando ele recupera a possibilidade de trabalhar. Como é que esses projetos estão caminhando neste momento? Olha, eu tenho me dedicado muito, Adalberto, nesse momento, a também rever o excesso de legislações que o Brasil possui. Uma delas, e muito importante, claramente, é a Lei do Aprendiz, 10.097 do ano 2000, que eu participei, através das associações comerciais, da elaboração dela naquele momento. Uma lei que completa 20 anos, que tem por objetivo incluir no mercado de trabalho adolescentes após os 14 anos na condição de aprendizes. E eu me identifico muito com essa legislação, porque, pessoalmente, sou fruto da escola do trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, aos 10, 11 anos de idade, e isso foi a minha grande formação e que me levou a estar onde eu estou, com uma carreira bastante significativa do ponto de vista político. Agora, a legislação que foi boa no ano 2000, para superar uma proibição que existe na nossa Constituição, que é a proibição do trabalho a menores de 16 anos, ela se tornou muito burocrática ao longo dos anos, por um regramento infralegal que foi se acumulando ao longo desses 20 anos. E hoje nós temos uma lei burocrática e com um regramento mais inibidor ainda. Para você ter uma ideia, chega a ser diferente a interpretação da legislação do aprendiz através das normas infralegais de estado para estado brasileiro. É um absurdo, por exemplo, nós calcularmos uma cota de uma empresa que deseje contratar aprendizes. Esse cálculo é tão complexo que precisa se convidar um contador para fazer a cota. Então, você veja que o nosso trabalho é bastante grande no sentido de desburocratizar, de simplificar, para que a lei seja exatamente aquilo que ela se propôs a ser, uma lei eficaz, que é incluir jovens no mercado de trabalho, na condição de aprendizes, que isto não seja uma penalização para as empresas e que possa ser um ambiente de formação prática, técnica e teórica da nossa juventude, para que quando ingressem no mercado de trabalho, tenham claramente a oportunidade de dizer: eu tenho experiência, portanto, posso vir a trabalhar na sua empresa. O senhor está fazendo menção aí que a lei de 2000, que é a que está em vigor ainda, ela que veio para disciplinar
a contratação de jovens aprendizes, gera insegurança jurídica, que é o temor maior de qualquer empresário hoje no país. É isso? Claro, a Lei 10.097 ela foi absolutamente positiva no momento que ela foi criada. Mas após 20 anos, e através de uma quantidade muito grande de normas infralegais realizadas pelos auditores do Ministério do Trabalho, nós temos um deturpamento bastante grande. Então, você pega, por exemplo, hoje, uma nova realidade. Vamos pegar um exemplo típico aqui, do meu pensamento e como nós podemos simplificar. Você tem hoje como uma grande coqueluche de negócios em todas as cidades do país, hamburguerias. Hoje, você tem hambúrgueres gourmet ou tem um McDonald's. Hoje você tem restaurantes fazendo hambúrgueres de qualidade. Enfim, qual é o motivo que alguém possa me apresentar para que um jovem de 15 anos de idade não possa trabalhar como aprendiz numa hamburgueria? Qual o motivo razoável que um jovem não possa aprender a assar um hambúrguer, se ele faz isso em qualquer lugar, na casa dele? O fato que nossos jovens já aprenderam tudo aos 15 anos sobre como gastar, como consumir. Qual é o problema de aprender a assar um hambúrguer numa chapa? Então, a legislação impede que isso aconteça. Então, através desta, que na minha opinião é uma legislação arcaica, ultrapassada, uma legislação de visão curta, nós estamos impedindo a criação de milhares e milhares de empregos. Ah, mas trabalhar na chapa de um restaurante não é missão para um aprendiz. Quem disse que não, cara pálida? Esse aprendiz pode aprender a conviver com um McDonald's e daqui a 2, 3, 10, 20 anos ser um grande empreendedor no ramo de hambúrgueres, de hamburguerias, como existe em todo o país. Quer dizer, eu não vejo muito significado para um jovem de 15 anos que já aprendeu tudo da vida, porque a velocidade da informação hoje é muito diferente. Um jovem hoje, Adalberto, na casa dos 8, 9, 10 anos, ele já recebeu uma quantidade maior de informações do que o imperador Marco Aurélio em Roma recebeu durante toda a sua vida. Então, veja que nós também precisamos repensar a relação com a formação dos nossos jovens. Deputado, mas por que que um jovem, o que a legislação diz que proíbe que ele vá trabalhar, por exemplo, na chapa de uma hamburgueria? Eu estou lhe fazendo essa pergunta, o senhor falou que o senhor também foi aprendiz. Eu fui lá nos anos 80 aprendiz da Escola Senai. Trabalhei, inclusive, na Caterpillar do Brasil, em Piracicaba. Eu sou do interior de São Paulo também. Naquele momento, as atividades que eram proibidas por um aprendiz, é claro, você vai trabalhar numa forja gigantesca, se você fosse um aprendiz, você não poderia trabalhar, você tinha que passar por um processo de qualificação, se não me engano, só depois dos 16 ou 18 anos de idade. Mas eram as atividades extremamente perigosas, as muito perigosas que você era poupado, porque obviamente era muito jovem e não tinha nem estrutura física para uma situação de emergência. Mas eu estou falando de uma forja gigantesca, numa siderúrgica, não estou falando de uma chapa que não é tão diferente de um fogão de casa. Qual é a razão? É periculosidade, é isso? Olha, na verdade, a razão são as normas infralegais que foram criadas ao longo dos últimos anos e a interpretação da fiscalização do Ministério dos Auditores do Trabalho. O fato é que se agrega, por exemplo, claro, a periculosidade e a insalubridade no desempenho de cada função. E nós não desejamos que um jovem de 14 a 16 anos esteja numa situação de perigo ou numa situação exposto a qualquer contaminação, uma função insalubre. Mas também fica sujeito a uma interpretação. E eu concordo com você, no meu pensamento, que uma chapa de um restaurante para se desenvolver um chefe de cozinha aos 15 anos de idade, poder manusear equipamentos de um fogão, não existe absolutamente nada de periculosidade, como você muito bem comparou, diferente do fogão da nossa residência. Bom, quais são as propostas que o governo tem? Estão todas no Congresso ou o governo tem se manifestado como criar empregos para jovens? Nós tivemos recentemente uma proposta do governo que a medida provisória caiu. Naquela reunião recente, o ministro Paulo Guedes falou em enviar jovens para os quartéis, o que provavelmente não deve acontecer porque não faz muito sentido.
Que tipo de posições o senhor tem visto no atual governo para criar essas possibilidades e gerar emprego para jovens? Olha, Adalberto, são duas as ações. A primeira é a revisão da própria Lei 10.097. O ano passado, inclusive, com o apoio do CIEE e de outras entidades que são capacitadoras e certificadoras de jovens aprendizes, nós fizemos um esboço de uma nova legislação que chegou a ser apresentada no Congresso Nacional. Essa legislação andou tanto que foi criada uma comissão especial na Câmara Federal para analisar essa reforma da legislação e dar celeridade ao seu trâmite. Mas, com esta pandemia, neste ano de 2020, nós não tivemos a instalação das comissões na Câmara, nem nas comissões de orçamento, comissão, enfim, estão todas paradas em função da impossibilidade da presença física de todos os deputados em Brasília neste momento de pandemia. Então, nós estamos atrasados em relação a isso, mas assim que a normalidade regressar à nossa vida, nós vamos continuar com o trabalho de modernização, desburocratização e simplificação da lei do jovem aprendiz. A segunda questão é a abertura de oportunidades por parte do próprio governo. Dentro da medida provisória da carteira verde e amarela que você citou, nós estávamos prevendo a contratação por parte do governo de milhares de jovens para disponibilizar esta mão de obra às micro e pequenas empresas do país. Ainda é uma defesa que nós fazemos. Simplificar e colocar o jovem perto da sua própria residência, que é onde sempre tem uma microempresa instalada. Isso torna mais barata a locomoção desse jovem, porque um dos insumos que encarece a mão de obra do jovem aprendiz é o transporte. O transporte público no Brasil é um transporte caro. E nós temos aí algumas outras dificuldades a vencer. Quando nós colocamos esse jovem em oportunidades em micro e pequenas empresas, ele está ali no seu próprio bairro, na área da sua residência, e trabalha com uma família provavelmente conhecida da sua. Então, é muito mais fácil abrir as portas do mercado de trabalho para essa juventude. E o governo, nesse momento, pode ser um grande parceiro no financiador dessa Bolsa Aprendiz que nós estamos propondo, e é uma defesa que todas as entidades certificadoras fazem nesse momento de pandemia para auxiliar o regresso da nossa economia. Essa bolsa se comunica com uma proposta que o CIE fez recentemente, não sei se o senhor tem conhecimento, pelo Humberto Casagrande, que é o superintendente-geral, de que daria para usar 6 bilhões de reais desse pacote que o governo tem gastado justamente para mitigar os efeitos da pandemia de coronavírus na economia. Isso é mais ou menos 1% daqueles 600 bilhões aventados lá atrás. Isso geraria emprego para 400 mil jovens, sendo que o governo pagaria metade do salário do aprendiz, além do que traria possibilidade da pequena e microempresa contratar e segurança jurídica, porque é um plano emergencial dentro deste momento, a capacidade de gerar emprego para jovens. O senhor vê possibilidade disso avançar? Porque é o tipo de medida emergencial, neste momento, de pacote emergencial para fazer a retomada econômica. É exatamente a esse projeto que eu me refiro e estou de acordo com a proposta do CIE, do nosso superintendente Humberto Casagrande, de que é preciso criar uma estrutura para que as micro e pequenas empresas possam abrir as portas das suas unidades para a contratação de aprendizes e que esta seja uma simplificação burocrática e financeira. Dentro desta criação de bolsas de investimento para a retomada do crescimento, do desenvolvimento econômico, nós tenhamos aí também este investimento e na contratação de aprendizes. E o senhor está vendo, por parte da equipe econômica, conversas nesse sentido, ou seja, de avançar? Porque há uma série de medidas emergenciais que o governo anunciou na área econômica. Esta também é uma medida emergencial que tem capacidade de gerar emprego e ataca justamente emprego para jovens. Jovens são um público de alto risco se, por exemplo, não estiverem em uma atividade construtiva. Emprego, o senhor já fez menção, já fez a defesa da importância que tem isso na formação do caráter. Tem pesquisas que mostram isso, o quanto que o jovem fica mais adulto, o quanto que ele fica mais responsável. O senhor tem visto do governo esse empenho também, sobretudo da equipe econômica do ministro Paulo Guedes? Sim, é claro que as vantagens de colocar um jovem no mercado de trabalho, nós poderíamos aqui fazer um outro programa, porque temos uma defesa sistemática desse assunto. Sou absolutamente, como eu disse, um defensor da tese da escola do trabalho e sou oriundo dela. Agora, nós votamos nos últimos 3 meses, Adalberto, dezenas de projetos de lei
que tentam minimizar os impactos dessa pandemia viral no Brasil. Projetos, ora de saúde pública, ora de socorro financeiro a estados e municípios, bolsas emergenciais para a população em vulnerabilidade social, enfim, inúmeros projetos, financiamento para micro e pequenas empresas. E também discutimos, sim, claramente, a oportunidade de criar esse Bolsa Aprendiz. Ainda não prosperou por uma questão não de falta de vontade ou falta de discussão, por uma questão de falta de recursos. O Brasil também é uma empresa que está enfrentando muita dificuldade financeira, vai enfrentá-la nos próximos anos. A nossa dívida hoje já ultrapassa os 4 trilhões de reais, quase 50% do PIB brasileiro aqui, apesar que o PIB esse ano deve cair, mas enfim, nós temos grandes desafios pela frente, mas eu sou um defensor sistemático da oportunidade de investir-se na contratação de aprendizes. Como é que o senhor imagina que o governo brasileiro vai financiar essa dívida toda extraordinária? O senhor já fez menção disso, todos os países estão se endividando, os Estados Unidos estão se endividando até ainda mais, nós temos visto isso no primeiro mundo, no mundo em desenvolvimento, no mundo subdesenvolvido, é uma necessidade, não dá para fugir da situação, ou seja, é preciso o governo intervir na economia. Mesmo este governo que tem uma orientação liberal na pasta da economia percebeu que não haveria outra alternativa que não a intervenção, ou seja, a intervenção no sentido de tentar mitigar os problemas todos causados pela pandemia. Como é que o senhor imagina que o governo vai se financiar? Nós temos um barulho político que, de alguma forma, pode afastar investidores estrangeiros, mas o país tem historicamente sido um bom pagador. Desde do episódio dos anos 80, em que o governo brasileiro não quis pagar a dívida, ou seja, ali é um momento, mas isso foi lá nos anos 80. De lá para cá, a postura econômica do Brasil em relação a pagamento de títulos de dívida tem sido exemplar. Isso tudo tinha melhorado, o governo tem gastado cada vez menos, esse era o histórico da dívida brasileira, à exceção deste momento. Como é que o senhor imagina que o governo brasileiro vai fazer para se financiar neste momento de dívida? Olha, Adalberto, nós temos uma dificuldade grande aí. O problema não é só o endividamento do Brasil, é o custo dessa dívida. Os Estados Unidos podem se endividar quanto quiserem, pois o custo da dívida lá é muito pequeno, praticamente inexistente. Os papéis dos títulos da dívida pública americana têm uma credibilidade fantástica e todos preferem ali resguardar o seu recurso em títulos do governo americano. Se o Brasil quiser competir com esse investimento, precisa pagar juros mais atrativos para que esse dinheiro saia e venha para os títulos da dívida brasileira. E aí, esse pagamento dos juros da nossa dívida é que inviabiliza todo o nosso crescimento. Portanto, nós temos aí uma escolha de Sofia difícil pela frente. Nos endividarmos para alimentarmos a nossa economia ou não nos endividarmos e deixarmos a nossa economia capenga, sofrendo. De qualquer forma, o cenário econômico nacional é muito parecido com o cenário econômico mundial. E essa diferença do nosso dinheiro desvalorizado pode gerar oportunidades na exportação brasileira. Enfim, a cada dia a sua agonia. E nós vamos ter que fazer agora uma mensuração de temperatura e pressão diária para que a gente possa ajustar a economia do nosso país. Deputado, o senhor acha, uma última pergunta, por gentileza, o senhor acha que o Congresso pode ser esse poder moderador? Nós estamos vendo, neste momento, quase que uma guerra entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, com excessos de ambos os lados, pelo menos a acusação que um lado faz ao outro é semelhante neste momento de supostas ilegalidades. Mas o senhor vê o Congresso como um poder moderador para trazer equilíbrio, seja com o avanço de reformas assim que forem possíveis, de discussão de propostas para justamente retomada econômica mais rápido, de facilitação para o empreendedor poder fazer investimento e não ter problema com insegurança jurídica, como a questão do estatuto aí, da aprendizagem, tirar essa insegurança jurídica na hora de contratar um jovem aprendiz. O senhor acha que o Congresso pode dar o exemplo de fazer a votação de medidas de forma muito mais célere do que vinha fazendo e, com isso, liderar essa recuperação econômica? Olha, eu não tenho dúvida alguma disso, Adalberto. O Congresso Nacional tem sido um meio moderador nesses últimos meses, nesses últimos anos, e é com a representatividade do Congresso, que é o alicerce da democracia, que é o único regime ao qual nós podemos estar submetidos, faz com que nós tenhamos esse equilíbrio de forças. Agora, é óbvio
que nós também desejamos que, independente das responsabilidades, todos sejam equilibrados nesse momento. Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo. As competências de cada poder estão muito bem delineadas na Constituição Federal do Brasil e esses excessos que são cometidos, ora por um lado, ora por outro, ora de uma forma monocrática por apenas um ator desses poderes, acaba comprometendo e deixando numa situação desconfortável todos os outros agentes públicos. O que nós esperamos é aquilo que nós conversamos no início da nossa entrevista, é serenidade, maturidade, uma grandeza de espírito público acima de qualquer interesse político partidário, pessoal, ideológico, seja o que for, e colocando as nossas instituições na posição que elas devem estar, numa posição de segurança, numa posição de fortalecimento, para que nada abale esta estrutura democrática que o país vive e que seria inaceitável qualquer ruptura nesse sentido. Deputado Marco Bertaioli, muito obrigado por nos atender aqui no Pensando no Brasil. Obrigado pela gentileza da entrevista. Boa sorte e sucesso para o senhor. Muito obrigado, Adalberto. Um abraço a toda a família do CIEE, que tem colaborado muito com o nosso mandato, fornecendo subsídios, trabalhos, teses, pesquisas que embasam todas as legislações que nós defendemos aqui no Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Muito obrigado uma vez mais, deputado.